Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu já te faço a seguinte pergunta. Tem algum setor que você está de olho nesse exato momento aqui na nossa Bolsa de Valores no Brasil? Tem algum negócio em específico que você fez aporte recentemente porque você acha que vai te trazer um bom retorno lá na frente? Mesmo que você não saiba exatamente quando, escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu tenho certeza que isso vai enriquecer o debate, o tema que eu vou levantar nesse vídeo de hoje, mas também já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. Bom, vamos lá, né, gente? Eu quero trazer para vocês alguns setores que me chamaram a atenção, porque durante a semana eu estava fazendo alguns estudos, lendo sobre alguns temas, inclusive a análise de alguns gringos em relação ao Brasil, e alguns setores me chamaram um pouco mais de atenção e eu quero trazer quais são para vocês com algumas informações que eu acho que são bem pertinentes, inclusive comparando alguns ativos que estão dentro de cada setor. O ponto é, antes da gente partir para esses setores, eu preciso fazer uma ponderação. Se você é aquele investidor que quer fazer o feijão com arroz, investir naqueles setores que são assim, ó, o beabá da bolsa, setor financeiro, de energia, saneamento, telefonia, tá tudo bem. Eu sou super a favor disso, acho que super funciona. Você não precisa inventar a roda aqui dentro do mercado, mas eu entendo que existe um outro perfil de investidor que, além disso, eventualmente gosta de buscar algumas oportunidades em alguns outros setores. E aí eu vou trazer aqui um compilado das informações que eu coletei no vídeo de hoje, beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos começar entendendo o que está acontecendo com a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, que me fez querer fazer esse vídeo, tá? Então, nosso índice Bovespa esse ano já acumula uma queda aí de quase 4%, isso falando em real. Quando a gente fala de dólar, tá caindo quase 19, 20%. E quando a gente fala da relação preço-lucro do nosso índice Bovespa, hoje ele negocia quase 9 vezes preço-lucro. E aqui é importante ressaltar que a gente já teve sim uma relação preço-lucro de 4,5, 5 vezes, muito abaixo do que a gente negocia hoje, mas ainda assim nós estamos abaixo da média histórica dos últimos 30 anos para o índice Bovespa, que ficou na casa de 12 vezes relação preço-lucro. Quer dizer que a bolsa está barata? Sim. Quer dizer que a bolsa vai deixar de ficar barata logo? Não faço ideia, tá, gente? O que eu vejo sobre a nossa Bolsa de Valores, e eu já tenho repetido isso, já tem alguns anos aqui no canal, pelo menos uns 2 anos que eu comecei a ter essa conversa com vocês, é que a nossa Bolsa de Valores, ela tá andando de lado, ela tá numa dança de caranguejo que a gente brinca, né? Já tem pelo menos uns 4 anos, onde ela fica nesses patamares de 100, 120, 130 mil pontos. Aí ela meio que dá uma enganadinha nos investidores que começam a ficar eufóricos quando passa dos 130 mil pontos, mas logo vem alguém e joga um balde de água fria e ela volta para casa dos 120 mil pontos. Então assim, a gente tá nesse lenga-lenga já tem alguns anos. Isso me parece muito que aconteceu de 2011 a 2016 e é um longo período que nós estamos vivendo, assim como nós vivemos há quase 10 anos atrás, onde quem aproveitou esse período para acumular bons ativos conseguiu surfar muito bem depois pelo boom que foi o ciclo de alta de 2016 a 2020. Não sei se nós vamos repetir exatamente o ciclo de 2016 a 2020, mas o mercado historicamente se moveu em ciclos, então em algum momento talvez isso possa acontecer. Aqui eu preciso trazer um outro ponto também, tá? Muitos têm torcido muito o nariz para a nossa Bolsa de Valores brasileira, e não é para menos, né, gente? São pouquíssimos os negócios que, de fato, ao meu ver, valem a pena colocar dinheiro por aqui, mas o que muita gente acaba torcendo o nariz é porque, olha, o índice Bovespa, compara ele, por exemplo, com renda fixa, ou até mesmo com o mercado lá fora, ou com a própria inflação, e vê que ele não consegue ganhar de ninguém. E, de fato, não consegue. Eu já falei para vocês que eu acho o índice Bovespa um índice muito ruim para, né, representar a nossa Bolsa de Valores, mas o que o investidor brasileiro quase que se obriga a fazer é fazer um stock picking aqui, escolher ativo por ativo, e quem geralmente consegue fazer isso muito bem, consegue sim surfar melhor esses ciclos de alta, porque tiveram sim vários negócios que historicamente já superaram o CDI, já superaram a nossa inflação aqui tranquilamente, inclusive o próprio Bovespa, tá? Mas vamos lá, gente, entendemos a situação do índice Bovespa, agora eu quero começar a trazer os setores em si que, ao meu ver, chamaram um pouco mais de atenção. E vamos lá, né? O primeiro setor, ele vai ser o mais óbvio, mas vocês vão entender que é óbvio, só que tem algumas colocações que eu acho importante trazer para vocês, que é justamente o setor financeiro. O setor financeiro, gente, ele não se resume a bancos. Aqui eu quero trazer para nossa conversa as seguradoras também. Então, hoje o setor financeiro, ele tá negociando mais ou menos 7 vezes preço-lucro e assim, ó, muito longe das máximas dos últimos, sei lá, 10 anos inclusive,
tá? Essa relação preço-lucro tão baixinha por tanto tempo, fazia muito tempo que a gente não via, inclusive aqui na nossa bolsa de valores. E quando eu falo do setor financeiro, ele pode parecer muito óbvio, porque taxas de juros altas, como nós temos agora, favorecem os bancos que conseguem spreadar melhor os seus juros, né? Então, o quanto ele te paga para deixar o dinheiro lá e o quanto ele cobra para emprestar esse dinheiro, ele consegue spreadar muito bem tudo isso, mas não é somente essa relação com os bancos que eu quero trazer. A taxa de juros para seguradoras também pode ser muito favorável nesse momento, onde não vamos comemorar e vamos bater na madeira 3 vezes, não estamos tendo nenhum evento que tenha uma alta sinistralidade nesse exato momento, como foi, por exemplo, o Rio Grande do Sul início do ano, ou como foi no período de pandemia. Então agora a gente tem, em tese, nada tão grave assim acontecendo que faça disparar a sinistralidade como foram esses eventos, e nós temos taxas de juros altas que remuneram muito bem as reservas que essas seguradoras precisam fazer daquele dinheiro que precisa ficar guardado quando tem justamente essas sinistralidades. E, enfim, isso eu sei que parece muito básico, mas o setor financeiro como um todo, ele me chama a atenção, assim como depois eu vou falar do setor de energia, e que talvez essa justificativa se enquadre para esse setor também. Mas o que acontece? E aí falando um pouco de como os gringos estão enxergando o Brasil nesse momento. Eu tava vendo algumas análises, os gringos eles de fato acham que o Brasil ele tá muito barato, mas eles entendem que o Brasil ele é um país especulativo, que não é algo que eles consigam colocar dinheiro aqui e deixar para o longo prazo. Para eles tem momento de entrar e tem momento de sair, devido a todos os riscos que um país emergente acaba carregando. E eles nesse momento ainda não estão tão animados a voltar para cá. Na verdade, eles estão esperando algum sinal de que a coisa pode começar a melhorar. Eles não vão vir para cá quando a coisa já estiver voando e plenamente melhorada. Eles vão esperar algum sinal um pouco mais claro do que eles estão tendo agora para aí sim voltar a alocar capital aqui no Brasil. Enquanto isso, qual é o retrato que nós temos, tá? Nós temos que, somente no ano de 2024, mais de 31 bilhões de dólares já foram tirados, aliás, 31 bilhões de reais já foram tirados aqui da nossa Bolsa de Valores pelos gringos. Os institucionais, né, que são as pessoas jurídicas que negociam, também tiraram uma boa fatia de recursos. E o porquê que eu trago essa imagem, esse gráfico para vocês? Porque praticamente 70, 80% do volume negociado na nossa Bolsa de Valores são dos gringos e dos institucionais. Quando a gente fala só da fatia dos gringos, metade da nossa Bolsa de Valores é negociada por eles. Então, a partir do momento que eles não estão aqui, a nossa Bolsa de Valores, de fato, ela fica largada e nessa dança do caranguejo, como eu falei para vocês, porque a pessoa física, nós aqui não conseguimos fazer volume suficiente para fazer com que os ativos subam, mesmo que a gente queira. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos, porque daí vem um outro ponto sobre as análises que os gringos estavam fazendo sobre o Brasil e que historicamente sempre fizeram sobre o Brasil. Quando eles decidem voltar a alocar capital aqui, eles geralmente fazem o feijão com arroz, que eles consideram feijão com arroz, que é investir naquelas empresas que talvez são um pouco mais óbvias, que são as empresas do setor financeiro, como o setor de bancos, ou que é naquele parzinho clássico de Vale, Petrobras, ou até mesmo empresas de energia. Então, assim, eles não se aventuram tanto como nós nos aventuramos com small caps, micro caps ou algumas empresas aí não tão conhecidas, porque para eles colocar recursos já no mercado emergente já é super arriscado. Se for olhar para mais risco, que é olhar para small caps e micro caps, a maioria acaba não topando correr esse risco. Isso falando dos gringos, tá? Então a gente tem que entender qual é o comportamento deles, porque quando eles voltarem para a Bolsa de Valores, existem aqueles ativos mais óbvios que muito provavelmente vão sair na frente antes, né? Vão subir muito antes do que as small caps, as micro caps ou aqueles negócios que são um pouco mais arriscados aqui na nossa Bolsa de Valores. Então, além das taxas de juros, esse movimento que em algum momento eu acho que a gente vai conseguir reverter com o gringo aqui na nossa Bolsa de Valores, mas eu não sei dizer quando, tá, gente? Eu acho que pode acabar favorecendo o setor financeiro. E aí, a critério de comparação, eu trouxe para vocês aqui então uma comparação dos bancos, peguei os principais bancos que nós temos na Bolsa de Valores. É bem verdade que alguns já subiram, como Itaú, que subiu muito bem, mas Santander, por exemplo, caiu quase 9%. Ainda assim, desses, ao meu ver, ainda a melhor relação preço-lucro, em relação a dividendos, solidez,
acaba sendo o Banco do Brasil, mas gosto muito também do próprio Itaú. Itaú, parece que o gringo tá sempre de olho no Itaú também, então esse aqui é um dos ativos óbvios que eles acabam olhando. E o Itaú, ele tem conseguido aumentar também um pouco essa questão do dividend yield, ele já pagou dividendos inclusive melhores do que nós estamos vendo aqui, e muitos acham que ele vai melhorar ainda um pouco em relação a isso, né? Ele teve, dentre os bancos, aí o lucro recorde de todos eles. Saindo da questão dos bancos, vamos falar das seguradoras, que eu falei para vocês, dentro do setor financeiro também tem as seguradoras. Então, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro. Para mim, todas são empresas boas, mas aqui eu confesso que eu me sentiria mais confortável talvez com uma Porto Seguro, e geralmente ela tem um ganho um pouco maior pensando na questão de valorização, e pensando em dividendos, talvez uma BB Seguridade também tenha se saído muito bem. Vale ressaltar que dentre as análises que eu estava observando lá dos gringos, Porto Seguro inclusive entrou em algumas das análises, assim como a BB Seguridade, tá? Mas beleza, gente, saindo dessa questão do setor financeiro, vamos para o segundo setor, que também é um setor mais óbvio. Eu vou falar brevemente dele, porque eu já dei uma longa explicação agora da questão dos gringos, que é o setor de energia, tá? Quando a gente fala do setor de energia, é claro que aqui eu tô pegando a relação preço-lucro do setor de utilidade pública, que hoje tá na casa aí de 13 vezes, tá em um patamar até aí relativamente alto, perto do que a gente já viu, né? Inclusive há 2, 3 anos atrás, mas o setor de energia acaba sendo um subsetor dentro de utilidade pública, tá? E o setor de energia eu gosto muito por esses motivos que eu trouxe para vocês, dos negócios óbvios, que são os que os gringos acabam investindo quando o volume volta para a Bolsa de Valores, mas também porque quando a gente fala do setor de energia, principalmente aquelas empresas que operam com transmissão, geração até vai lá, são negócios que são muito mais perenes, têm uma previsibilidade, dificilmente dão grandes sustos na nossa carteira. Algumas ao longo dos últimos anos até acabaram broxando algum dos investidores, tipo Mataesa e tal, mas assim, não deixaram de ser boas empresas, não quebraram, não tiveram problemas, como foi o caso de Via, como foi o caso de Magalu, como foi o caso de Oi. Então assim, gosto do setor de energia, é um setor perene, é um setor óbvio, né? Para quase todo investidor de bolsa de valores aqui no Brasil, e é um setor que chama a atenção também dos gringos, tá? Então, quando a gente entra dentro de alguns comparativos, aqui eu trouxe algumas empresas, não consigo colocar todas nesse comparativo aqui, mas nós temos algumas, todas aqui também, ao meu ver, são excelentes empresas, e todas elas dentro da composição, isso eu fiz questão de filtrar, todas elas acabam operando com a parte de transmissão de energia, que hoje é um dos segmentos mais seguros dentro, né, do setor, beleza? Bom, pessoal, saindo da questão do setor de energia, vamos para o terceiro setor, e aqui nós vamos falar de materiais básicos. Só que eu não quero falar necessariamente desse amplo setor de materiais básicos, porque a gente entra em muita coisa, mas só para mostrar para vocês, hoje ele negocia aí a 6,7 vezes relação preço-lucro. A média histórica desse setor, de fato, ela é um pouco mais baixa, mas nós tivemos picos aí onde tivemos momentos onde chegaram a negociar a mais de 30, 40, até 50 vezes preço-lucro, principalmente lá no ápice de 2020, nós tivemos isso também lá em 2015, por ali. Mas vamos lá, de que setor especificamente eu quero trazer, né, essa questão de materiais básicos? Aqui eu quero começar a entrar naquelas que são talvez exportadoras e que tem uma boa fatia do seu negócio sendo operado em dólar. Então, por que isso? Justamente porque nós estamos vendo a guinada que o dólar tem dado ao longo desses últimos anos. Não é uma exclusividade desse ano, é bem verdade que esse ano aí já sobe mais de 17%, mas a questão é que historicamente, desde o Plano Real, o dólar, ele se valorizou em uma média de 6% ao ano. Não sabemos se vai continuar fazendo isso ao longo dos próximos anos, mas dólar acaba sendo uma moeda muito forte e isso acaba ajudando muito os negócios, não somente quando sobe, mas pela própria resiliência dessas empresas de estarem operando em dólar ou em economias, grandes economias, como lá nos Estados Unidos, como na China e por aí vai. Então, quando eu falo de utilidade de materiais básicos, eu vejo que nesse momento, em
empresas como Vale, como Suzano, como Klabin, uma própria WEG, é que ela não entra nessa parte, mas assim, a própria WEG ela é muito exportadora, tem mais de 50% da sua operação fora, mas essas empresas que têm uma exposição ao dólar muito alta, nesse momento, ao meu ver, elas são muito interessantes, principalmente porque em alguns casos elas estão conseguindo manter aí um equilíbrio, talvez não estão entregando resultados extraordinários, mas elas conseguem segurar um pouco as pontas por conta de parte da receita estar em dólar, mesmo que parte da receita esteja atrelado, por exemplo, a uma commodity, como é o caso de Vale, como é o caso de Klabin, e isso pode estar impactando talvez negativamente do outro, mas muitas vezes a combinação desses fatores faz com que o preço de alguns ativos estejam muito interessantes nesse momento. Então dê uma olhada nesse comparativo, onde eu trouxe Vale, trouxe Gerdau, trouxe a Klabin, trouxe a Suzano, que são as principais aí, e o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de Vale, hoje ela negocia 5 vezes preço-lucro, ela caiu bastante, só nesse ano aqui ela tá caindo mais de 23%, se eu não me engano. Há um ano atrás eu fiz um vídeo, ela tava a mais ou menos, se eu não me engano, acho que uns R$60, alguma coisa nesse sentido, e eu já falei que eu achava interessante ela nesses patamares, então ela meio que tá namorando nesses patamares, porque nós não temos tido grandes oscilações pro minério de ferro, mesmo com todos os estímulos da China, né, que eles têm anunciado, isso não fez muito preço ali dentro do minério de ferro, porque muitos ainda estão com um pé atrás do que de fato vai ser concretizado, mas é bem verdade que todas essas incertezas com a China têm feito preço com a Vale. A Vale entra naqueles ativos também que os gringos gostam quando eles começam a olhar para o Brasil, tá? Mas além disso, ela também acaba exportando então mais de 90% do que ela acaba produzindo, então ela consegue ter um ganho bem expressivo em dólar. Consequentemente, a gente vê aí uma distribuição muito grande ao longo deste último ano, mesmo que ela tenha caído, ela chegou a ter um yield aí de mais de 12%. Quando a gente faz essa análise, também olhando talvez para papel e celulose, nós chegamos a ver a tonelada, né, sendo negociada a mais de $500, aí ela teve uma queda para 300 e poucos dólares agora, e basicamente as expectativas é que a celulose ela siga estável assim por um bom tempo. E isso então não tende a causar grandes choques para ações como Suzano e como Klabin, mas elas conseguem se aproveitar então nesse momento de um dólar um pouco mais alto, sem grandes choques nessa questão do papel e da celulose. Então esses setores me chamam um pouco mais de atenção agora justamente por essa exposição. Esse é um ponto que teve uma análise em específico que eu estava lendo lá fora, que um gringo ele disse o seguinte, que uma parte interessante da nossa bolsa de valores aqui no Brasil é que existiam vários negócios que tinham parte das suas receitas atreladas em dólar, e que aí no meio desse emaranhado de empresas que nós temos aqui na nossa bolsa de valores, que até não são muitas, eles ficam de olho nessas que têm parte da receita em uma moeda um pouco mais forte. Então isso aqui também me chama atenção, beleza? Bom, pessoal, vamos sair então dessa questão de utilidade pública, aliás, de materiais básicos. Eu acho que eu já falei 3 vezes errado isso daqui, mas vamos lá. Vamos sair da parte de materiais básicos e vamos falar então do setor de saúde. O setor de saúde, gente, é muito engraçado porque ele tá, em tese, barato aqui, tá barato lá nos Estados Unidos também, apesar de que lá já subiu um bom tanto, né, nesses últimos 2 meses, mas aqui também tá relativamente barato esse nosso setor, tá? Hoje ele tá negociando a 15 vezes preço-lucro, sendo que, assim, ó, em boa parte do tempo o setor negociou acima de 20 vezes preço-lucro, tá? Então aqui eu vejo que o setor como um todo ele pode estar barato, mas não quero dizer que tudo esteja barato e que tudo eventualmente seja oportunidade, porque no setor de saúde, especificamente aqui no Brasil, nós tivemos muitas fusões, tivemos aquisições, tivemos empresas com problemas, inclusive judiciais, então cada empresa precisa de fato ser analisada com muito cuidado, mas é um setor que, ao meu ver, ele está descontado nesse momento. E olha, enquanto a gente tiver governos ineficientes, e isso é histórico no Brasil, não é algo só de hoje, é algo histórico aqui no Brasil, enquanto nós tivermos governos ineficientes, onde a nossa saúde, ainda que a gente tenha
alguma saúde pública, mas ela é extremamente precária, as empresas de saúde, elas sempre vão ter um espacinho ali para ter uma boa fatia do mercado e seguir crescendo, né? É claro que, eventualmente, dependendo do segmento, uma taxa de juros mais alta pode atrapalhar, como, por exemplo, aquelas que têm uma exposição maior no varejo, como as de farmácia e tal, até mesmo as de plano de saúde, mas ainda assim são empresas que conseguem ter aí uma certa demanda e até mesmo uma solidez. Claro que cada caso precisa ser analisado individualmente. A critério de comparação, gente, eu trouxe aqui então Hapvida, Redditor, Raia Drogasil e a própria Hypera. Lembra que eu falei que cada caso precisa ser analisado individualmente, né? Então, por exemplo, Raia Drogasil, nós sabemos que ela tem uma exposição muito grande ao varejo farmacêutico, uma taxa de juros mais alta pode acabar impactando ela. A gente fala de Hapvida, né? Ela teve problemas, então, com o contingenciamento para algumas ações judiciais e tudo mais. Então, apesar dela ter caído aí nesse último ano, se eu não me engano, mais de 20%, ainda assim existe essa pulguinha atrás da orelha para entender se em algum momento ela vai conseguir gerar mais caixa do que ela está gerando para dar conta de todo esse contingenciamento judicial que ela pode ter. Mas dessas aqui, talvez aqui eu acho que talvez seria mais tranquila, que talvez não seja nem a mais barata nesse momento, né? Na verdade, uma Redditor poderia tranquilamente talvez passar por esse período, por esse novo ciclo de alta de uma forma, eu acho que um pouco mais tranquila. A Redditor tem conseguido se verticalizar muito ali nos seus serviços, na rede de hospitais. Então, assim, é claro, cada caso precisa ser analisado individualmente. Eu não queria nesse vídeo de hoje falar dos ativos específicos, mas mais trazer como exemplo alguns ativos que tem dentro de cada setor, mas o que eu queria mesmo era trazer os principais setores que me chamaram a atenção nesse momento no meio de todos esses estudos e, claro, os argumentos que estão por trás deles agora. Não sei, gente, se vai vir um ciclo como foi de 2016 a 2020 e principalmente não sei quando isso vai acontecer, mas uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos na Bolsa de Valores, e eu tô desde 2011 na Bolsa de Valores, é que Bolsa de Valores, seja aqui, seja lá fora ou em qualquer canto do mundo, nós devemos dar uma atenção especial quando nós temos taxas de juros altas, que é quando ninguém tá querendo Bolsa de Valores e geralmente aparecem muitas oportunidades, muitas coisas sendo negociadas na bacia das almas, que a gente chama, porque muitos só querem saber de investir em renda fixa no momento, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todas essas minhas considerações que eu queria fazer no vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais longo, mas é porque tinha muita coisa para falar de vários setores, como vocês puderam ver, mas não deixe então de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.